E aí, como é que estão? Esse é mais um vídeo desse canal, que Deus sabe onde é que vai, se vai cair um grande buraco, ou se vamos ficar amigo eu e Whindersson. Deus quiser, Deus está falando aqui da boca de um anjo, amém. O Senhor me bastará e voltará. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que vocês gostam muito. Vocês que eu digo, vocês que já viram. Porque quem não viu não tem como gostar, sendo que nunca viu. Sendo que você pode assistir do mesmo jeito, não lhe custa nada, você está fazendo nada nessa quarentena. Vou botar um pouquinho aqui de caridade que com a pessoa que tá, né? Obrigada, então. Hoje nós vamos falar sobre as 5 linguagens do amor. É muito chato ter que olhar para um buraco preto e uma luz aqui dentro do meu olho. Aqui. É tipo uma meia lua, como se eu estivesse de frente para a lua, numa distância de 1 metro para a lua, uma grande luz e um buraco preto, como se realmente fosse uma coisa totalmente sem sentido. Quando você vai começando a ler esse livro das 5 linguagens do amor, a primeira coisa que você lê é a gente precisa aprender a linguagem do amor para que a gente consiga comunicar o amor de uma forma efetiva. Eu passei muito tempo para decorar essa parte. Eu acho que eu seria realmente uma péssima atriz se eu fosse uma coisa tão simples. Foi bem difícil. Nem consegui falar para toda. Mas o recado é esse. Eu fui atrás desse tema quando eu comecei a ter muitas dificuldades, tanto nas minhas amizades quanto nos meus relacionamentos passados, inclusive nesse relacionamento que eu estou. Muitas vezes eu tive essas dificuldades nas minhas relações. Eu demonstrava, e pra pessoa isso não importava tanto assim. Esperava também que a pessoa demonstrasse da mesma maneira comigo. E ela não conseguia demonstrar, porque a maneira dela de amar era outra. Então ela já estava dando o máximo de amor dela e eu não conseguia enxergar isso. Simplesmente não me sentia amada, eu não me sentia acolhida naquela relação, porque eu não era amada a maneira que eu julgo ser a melhor forma de amar. E eu realmente não entendia como é que eu poderia dar tudo. Eu podia dar tudo, eu tava dando ali o meu maior inglês, vamos dizer assim, todo o meu inglês, quando na verdade eu achei que a pessoa entenderia o inglês também, mas na verdade ela só entenderia chinês. Então é mais ou menos isso. Você ter uma linguagem e a pessoa ter outra, não significa que você vai amar de uma maneira e a pessoa tem que amar da dela e não aceitar a sua. Muito pelo contrário, você aprende a linguagem do amor do outro para saber qual é a necessidade do outro e para que o outro também possa suprir essa sua necessidade. Entende-se que necessidade por demonstração de amor, de afeto, de carinho que mantém o outro vivo, né? A gente não tá falando aqui de uma dependência emocional. A primeira linguagem do amor é palavra de afirmação. Eu me lembro que tem um trechinho no livro, uma citação de alguém que fala: um elogio poderia manter-me 2 meses vivo. E é mais ou menos essa a linguagem do amor, palavra de afirmação. Essa, por acaso, é a minha linguagem. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, eu sempre falei com muita facilidade que eu amo, né? Eu não falei pra todo mundo. Eu também não tô aqui, oi, te amo, vem cá, senta aqui no colo de mamãe. Não é também. Quando ama, consegue se sentir amado e consegue demonstrar o amor com palavras de afirmação. Eu te amo, você se garante, eu te quero bem, eu quero ficar com você, pra mim você é a pessoa mais importante do mundo. Consigo muito bem falar, né? Quando o rapazinho se dá bem numa coisa no trabalho, eu digo, caraca, tu é muito bom nisso. Quando ele cozinha bem, eu digo, caramba, como tu cozinha bem, como tu é bom nisso, como tu é talentoso. Porque quando eu escuto isso de outras pessoas e quando eu escuto isso dele, eu me sinto completamente motivada, eu me sinto bem, eu me sinto viva. É como se aquilo ali, eu me sentisse a pessoa mais incrível da face da Terra quando eu escuto uma coisa dessa. Só que aí eu descobri que as linguagens dos meus outros relacionamentos e do rapazinho também não era a palavra de afirmação. Então o que acontecia? Eu falava muito e pra eles, legal, mas poderia ficar sem, que tá tranquilo. A grande sacada da história das linguagens do amor é justamente essa compreensão de você pensar, cara, a minha linguagem não é essa, mas é a linguagem da pessoa. Então eu preciso fazer algo que estimule ela. Por exemplo, no caso do rapazinho, para ele não é importante escutar e para ele não é importante falar, não é assim que ele sabe demonstrar amor, mas para mim é. Então a partir daquele momento que ele sabe que a minha linguagem é essa, de vez em quando ele vai fazer um esforço para estar correspondendo à minha linguagem e dizer, te amo, você é importante, você, mesmo que para ele não faça tanto sentido, justamente porque para mim faz. Então é esse o grande ás de você saber as linguagens do amor.
Eu me lembro que no começo do relacionamento eu falava muito pra ele. Eu falava assim, ó, eu quero que tu escreva cartinha pra mim. E pra ele é um esforço muito grande, né? Mas ele não conseguia fazer a mesma coisa. E eu, por muitas vezes, não me senti correspondida. Eu ficava, cara, não é possível. Eu me senti extremamente frustrada. Quando, na verdade, ele estava demonstrando pra mim tanto amor quanto eu estava demonstrando, só que da maneira dele. Mas eu estava tão centrada na minha linguagem, porque somente a minha linguagem era importante, que eu não enxergava. Então eu não me sentia correspondida. Lembro aqui que nós não estamos falando de relacionamentos abusivos, tá? A gente não tá falando aqui de uma relação em que você dá e não recebe nada porque não é a linguagem da pessoa. Não, a gente não tá falando disso. A gente tá falando de pessoas que se dão mutuamente. A gente não tá falando de dar o coisa... Ah, não pode falar a palavra. Deu pra entender qual é a palavra? Assim, falar a palavra? A gente tá falando de duas pessoas que se doam, que se gostam, mas que têm maneiras diferentes de fazer isso e muitas vezes não conseguem encontrar esse equilíbrio, porque uma fica com expectativa sobre uma coisa da outra, a outra fica com expectativa de outra coisa, e nenhum se entende. E mesmo se gostando muito, se chocam, porque acham que estão dando o máximo quando na verdade a outra pessoa só fala chinês e você tá dando o seu máximo em inglês. Por exemplo, falar uma coisa que pra muita gente pode ser óbvia, pra uma pessoa que tem a linguagem de palavras de afirmação, pode machucar muito. Por exemplo, nossa, se você demorasse mais pra tirar esse lixo aqui, ia dar um monte de mosca. Isso pra uma pessoa de palavras de afirmação é um negócio que dói. Não é que a pessoa é morta de sentida, mas é porque pra ela aquela palavra pesa muito. E isso pode ser totalmente idiota pra pessoa que não é de palavra de afirmação, mas pra pessoa que é de palavra de afirmação é importantíssimo. De você botar pra cima, de você saber que uma palavra, de você no final do dia falar assim, eu te amo muito, eu quero ficar com você, quero estar com você. Pra mim é tão simples. Agora, sem entender isso aqui, na moral, pra mim é muito simples a pessoa falar, eu te amo aqui. Eu queria voltar, até ela tá lavando roupa suja aqui nesse vídeo aqui. Então essa linguagem é basicamente de palavras encorajadoras, palavras bondosas, e isso é que é importante para a pessoa de palavra de afirmação. A segunda linguagem do amor é a qualidade de tempo. É aquela pessoa que ela pode passar o dia todinho trabalhando, mas na hora que ela está com você, ela está com você. Ela não tá no celular, ela não tá olhando mais nada, ela não tá fazendo mais nada, a cabeça dela tá ali. Pra ela, o mais importante é isso. Mas se você estiver ali, naquele momento com ela, mesmo que seja um pouco de tempo, de uma maneira muito presente, de uma maneira que você está ali de corpo todo, de alma, pra ela, aquilo ali é o mais importante. Então, às vezes, as palavras não vão ser tão fortes pra ela. A maneira como ela se sente amada, na hora que você vai jantar ali e você se desliga, você não fica chamando o menino, você não fica na televisão, você não fica olhando não sei o quê. Ou então, quando você vai fazer alguma coisa, você está inteiramente ali. Toda vida que chegar em casa do trabalho cansado, você sentar e conversar com a pessoa e saber como é que foi o dia dela. Você sair pra conversar enquanto caminha com a pessoa. Você se preocupar em sair e tirar umas férias com ela. Encontrar a pessoa pra ir jantar ou almoçar, seja num restaurante mais simples ou num restaurante mais chique. Ela gosta dessa qualidade mesmo, de você gastar esse período de fato e real de tempo. O aspecto central da qualidade de tempo tem a ver com estar próximo, mas não necessariamente de estar próximo no sentido de junto fisicamente. Esse estar junto da qualidade de tempo tem a ver com você focar naquele momento. É muito doido isso, né? É doido, né? Não! Olha, calma, que eu não consigo ficar falando toda hora. Tem uma parte dessa linguagem de tempo que ele fala muito legal, que ele diz assim, que muitos de nós somos treinados no relacionamento a resolver o problema, né? Uma pessoa falar um problema pra gente e a gente tentar achar a solução. E a gente esquece que o casamento ou relacionamento é um processo, né? É um caminho. Ele não é necessariamente um projeto que você tem que finalizar ou encontrar uma solução. Então isso tem muito a ver com a qualidade. Cara, eu achei tão bonito. Talvez seja a qualidade de tempo também. Eu quero ser agora a qualidade de tempo também. Eu quero ser... Pronto, agora que a manda mim sou eu. Então, se você tem alguém do seu lado que tem essa linguagem de qualidade de tempo, tente gastar. Eu tô fazendo isso aqui que eu não me lembro se eu raspei o sovaco. Aí na hora que eu quero ajeitar o cabelo, eu vou...
Se você tiver alguém de qualidade de tempo, tente gastar mais o tempo, nem que seja pouco, mas tente gastar esse pouco tempo que você tem com muita qualidade, com diálogos, com escutar, com entender, com fazer um projeto. Muitas vezes pra você isso nem tem tanto sentido, pra você estar perto fisicamente, já tá ótimo, dia assim mesmo, deixa quieto, mas pra pessoa, por mais que você, por exemplo, diga que ama, se você não tiver aquela qualidade de tempo naquele momento com essa pessoa, vai ser difícil pra ela se sentir um pouco correspondida. Terceira linguagem é... Nossa, vai... Terceira linguagem é receber presentes. Ah, mãe, mas receber presentes todo mundo gosta. Claro, né, amado? A gente não está falando aqui de casamento de monge, no caso eu poderia estar falando. Mas no caso não é. Não sei nem se monge recebe presente, na verdade, nem que eu tô falando mais aqui. Porque tudo eu dou um exemplo de monge. Que eu acho monge legal. Um presente para a pessoa que é dessa linguagem significa uma lembrança, né? Então você pode dar um grampo para a pessoa, mas na hora que você dá, a pessoa olha e diz: caraca, essa pessoa lembrou de mim. Caraca, essa pessoa perdeu tempo em dar um presente para mim. Caraca, essa pessoa parou para comprar alguma coisa e ela pensou em mim. Aquilo ali para ela é muito importante. Então não é questão só de ganhar o presente, do valor material do presente. Ela gastou o tempo dela, ela pensou em você. Porque os presentes, na verdade, eles são como se fossem símbolos de um sentimento, né? Até no casamento, você dá uma aliança, troca a aliança e tal. Então aquela simbologia, para quem é dessa linguagem, é super, mega, ultra importante. No livro fala que essa é uma das linguagens mais simples de se aprender. Se a sua mulher, o seu namorado, o marido fala assim: poxa, eu gosto muito do chocolate tal, e você passa depois do trabalho. E eu tô falando aqui tudo depois do trabalho, como se às vezes a gente tá nem trabalhando, né? Mas você desce ali, vai no mercadinho, que vamos trazer aqui também no Nova York. Vai no mercadinho e compra aquele chocolate que ela gosta e bota em cima da mesa. Pra pessoa vai ser a coisa mais especial do mundo. Você lembrou dela, você fez algo que ela se sentiu completamente assim, lembrada e querida. Eu tenho uma parte do livro que diz assim, que se você for mão aberta e a linguagem do seu cônjuge for essa, vai ser facílimo pra você. Se você tiver uma dificuldade de ser mais mão de vaca, você vai ter mais dificuldade de entender essa linguagem da pessoa. Porque você pensa, né, cara, não compro nem pra mim, imagina pra pessoa. Mas na verdade, se a linguagem dela for aquela, isso vai ser um investimento melhor que você vai fazer na sua vida, espécie de presentes. Porque a pessoa realmente vai se sentir muito, muito amada. Inclusive, eu também tô querendo essa linguagem aí, que eu tô querendo um anel aí, que eu tô querendo uma pulseira aí. De uma marca. Uma marca de joias. Pode ser que... joias. Joias. Mas pode ser uma coisa simples também. Pode ser bijuteria. Pode ser prata, eu gosto de prata também. Então essa linguagem, lembrando, não é necessário que os presentes sejam caros, nem dados semanalmente. Para algumas dessas pessoas, o valor não tem nada a ver com a demonstração. É algo totalmente implícito. Lembrando aqui, gente, que eu tô só pincelando, tá? Esse livro é incrível, recomendo super você ver, ele conta casos e tal. Até pede pra gente fazer algumas coisas, é bem legal mesmo. Quarta linguagem, formas de servir. Bom, essas formas de servir podem ser de várias maneiras, né? Você lavar uma louça... eu quero esse tão bom. Opa! Você lavar uma louça, você ir ajeitar o carro. Eu tô falando mais pra casamento quando você mora junto. Você tirar o cabelo do pente, você passar o aspirador na casa. Essa linguagem é a linguagem do rapazinho. E é muito louco isso, porque pra ele é super importante. Tem algumas coisas que são super importantes. Que pra ele chegar em casa e ver que eu fiz tal coisa que ele tinha me pedido muito, por exemplo, umas coisas muito difíceis, que é fechar a tampa do arroz, que eu não gosto. Eu não quero fechar aquele arroz, que eu acho chato. Eu gosto de dar só o tapa. Eu gosto de dar só o tapa assim e não girar. Devia ser mais simples. Ele ficava meio chateado comigo, porque pra ele era tipo assim, cara... o mínimo ela não consegue fazer, né? E pra mim não era algo mínimo, pra mim isso não tinha importância nenhuma. Então, e pra ele, eu ficava falando que eu amava, mas ao mesmo tempo eu não conseguia fechar o pote de arroz que ele tanto pedia, que era importante pra ele, que pra mim não tinha importância nenhuma. Então você acaba entrando nessa onda, você vai expor sua linguagem, você quer ser amado na sua linguagem, a pessoa expõe a dela, ela quer ser amada na linguagem dela, e fica aquela coisa, né? Você não consegue demonstrar, você não consegue se sentir amado. A pessoa não consegue se sentir amada e também não consegue demonstrar amor pra você. E eu hoje tento fazer essas coisas dentro de casa e que pra mim não tinha importância nenhuma. Tipo, pra mim tudo bem ficar sem passar alguma coisa e tal, ou outra. E assim, vale ressaltar, esses aqui são exemplos de coisa de limpeza, tá? Existem várias maneiras de você demonstrar
essa questão do servir. Mas de chegar do trabalho e fazer um jantarzinho, não de surpresa necessariamente, mas porque a pessoa tá cansada, ou de pelo menos avisar ela que o jantar ainda não tá, ou que não tem. Lavar uma louça quando o dia tá mais cheio, ou deixar algum canto limpinho porque é importante pra ele, não que eu vivo aqui numa porcelga, mas esses pequenos gestos é que são importantes nessa linguagem do amor. Então a gente teve muito atrito por causa disso. Porque depois que você descobre o que é importante pra pessoa, a relação muda, né? Quando você começa a fazer coisas, né? E não é tão fácil assim. É um esforço pra mim, mas é importante pra pessoa, né? Então não é fácil pra mim, assim, tal. Então, e a mesma coisa acontece pra outra parte. Ele sabe que pra mim é mais difícil, que ele entenda que é um processo, ele entenda que nem sempre vai ser assim, vai ser um mar de rosas, de manifestações de acordo com o que ele acha que é legal. E pra mim também eu não vou ficar escutando o tempo inteiro coisas super positivas, porque eu sei que pra ele é difícil e a linguagem dele é outra. Mas quando você entende a linguagem do outro, realmente você consegue achar muito mais esse equilíbrio quando a outra pessoa também tá disposta a ter esse tipo de relação. Aí todo o capítulo é engraçado porque eles vão fazendo uma lista do que é mais importante. É você que tem essa linguagem. Fale uma lista do que seria importante pra você que seu marido fizesse quando estiver em casa. Aí eu me lembro que dos gestos de serviço, os exemplos que ela dava na lista era arrumar a cama todo dia, porque era importante pra ela, não seria a minha, graças a Deus, que não é do rapaz aqui, ela também é esculhambação, ainda ele já chamou. Seria um pouquinho de exploração. Tentar começar o jantar antes da pessoa chegar. Então esses pequenos gestos faziam que ela se sentisse muito mais feliz, muito mais do que se chegasse e falasse assim, oi, te amo muito. Lembra a vocês que não é pra você virar um escravo da linguagem do amor da outra pessoa, você tem a sua. O legal de você entender aqui é que você também precisa corresponder a alguma coisa para que a outra pessoa se sinta feliz, né? Da mesma maneira que você quer que a pessoa também corresponda a algo que te faz feliz. E que vocês tiveram criações diferentes, pensamentos diferentes e que sim, existem essas diferenças. Não adianta cada um demonstrar a sua própria maneira, porque o relacionamento não é assim. Nossa, eu falei bonito. Eu vou até botar essa frase. Legal. Eu me lembro que no final dessa linguagem do amor do capítulo, tem uma parte que ele fala assim, foi simples mudar isso pra você agradar a outra pessoa e tal do gesto de serviço, né? O cônjuge era de gesto de serviço e ele não era. Ele disse simples, foi. Fácil, não. Porque é muito difícil você quebrar isso depois de 30 e tantos anos. E é mesmo. Quando a sua linguagem é diferente, né? A minha, por exemplo, eu jamais... Pra mim isso tem muita importância, isso não tem, de fato... E eu tô há 33 anos vivendo... 32, né? Que foi quando eu comecei a morar com ele. Vivendo dessa maneira X. E você mudar isso é difícil. A quinta linguagem do amor, toque físico. O toque físico, tem uma parte do livro que fala isso. Que ele pode iniciar um relacionamento ou terminar um relacionamento. Ele pode demonstrar ódio ou pode demonstrar amor. A relação sexual, por exemplo, é só uma das vertentes... dessa linguagem, né, dos outros, e existem os outros 5 sentidos que faz toda a diferença para quem tem essa linguagem. Esses toques amorosos dessa linguagem, eles podem ser desde um abraço caloroso, desde uma coisa mais intensa, nossa, ó, concentração, até você pegar no cabelo da pessoa na hora de tomar um café. Não falei puxar, não falei isso. Sou nojento. Não falei isso. Mas você tocar no cabelo da pessoa, pegar no rosto e fazer um carinho de pequenas coisas do dia a dia. E isso é muito importante para quem é nessa linguagem. Uma vez que você descobre que a linguagem do seu parceiro é o toque físico, o que você tem que prestar atenção agora é a sua imaginação. Porque existem milhões de coisas que você pode fazer com o toque físico, né? Para que a pessoa se sinta muito amada e querida. Então vai depender só da sua imaginação mesmo. Ele fala muito isso no livro, eu acho muito legal essa parte. Por exemplo, quando a mulher vai fazer compras e aí você abraça ela antes dela ir fazer compras. Que pra ela, pra a pessoa, é a linguagem dela. Então, se você tá querendo corresponder àquilo dentro de uma maneira que você se sinta à vontade, então é sempre bom estar perguntando das pequenas coisas, desde a hora que você pega no cabelo, até o momento em que você vai abraçar, que ela vai fazer uma coisa e que, por exemplo, você abraçar antes dela ir fazer as compras, pode fazer até ela voltar mais rápido pra casa. Eu adoro uma parte que ele diz assim, se a linguagem dessa pessoa, da pessoa que você gosta, for o toque físico,
É, tipo, necessário que você abrace, por exemplo, quando a pessoa chorar. É imprescindível que ela receba um abraço. Ela vai se sentir muito, muito acolhida, independente da conversa, que aí é uma coisa dependendo da situação. Ela vai se sentir muito, muito, muito acolhida se ela receber um abraço na hora de chorar, por exemplo. Talvez muito mais do que uma conversa, dependendo da situação. Um cafuné, andar de mãos dadas, essa questão da relação sexual, isso tudo faz parte das necessidades emocionais de quem tem o toque físico como sua linguagem. Eu acho que foi mais ou menos isso. Foi um resumo também para o vídeo não ficar muito longo. Leiam esse livro, é muito legal. Eu gostado desse vídeo. Eu quis trazer esse assunto que eu sempre falo, o pessoal sempre quer saber. Porque a gente tem essa dificuldade nas nossas relações mesmo. Eu mesmo tenho muita dificuldade. Porque além de você descobrir a linguagem do outro, não é só você descobrir a linguagem do outro e tá tudo certo. Você vai começar um aprendizado ali de como... de muito tempo que você às vezes tá com a pessoa, de simplesmente você estar com ela e você... não se sente correspondido. Lembro mais uma vez, você pode não estar sendo correspondido na relação. Ponto. A gente tá falando aqui de relações que são correspondidas. Quem me segue sabe, né? O meu noivo, ele não curte aparecer nas câmeras, ele não gosta, né? Pra mim, seria de extrema importância que ele aparecesse de vez em quando. Porque às vezes pra mim é difícil aparecer sozinha, pra mim às vezes é difícil produzir sozinha. Então às vezes eu fico muito chateado quando ele não quer aparecer. E pra ele é um esforço gigantesco, né? E sabe como é que ele demonstra amor? Comprando o tripé que tá segurando aqui essa câmera. Ele tá agora, nesse momento, em frente ao computador, num sábado à noite, aprendendo a editar vídeo pra me ajudar aqui. E aí você começa a perceber, cara, a linguagem dele é de serviços, porque a maior demonstração que ele pode me dar não é quando sai desse quarto dizendo que me ama, apesar de que ele tem que dizer, porque essa é a minha linguagem, mas a maior demonstração que ele dá, por ser a linguagem dele, é servir, me servir. Quando eu entendi isso, eu comecei a valorizar muito mais ele e reclamar menos do que eu tava sentindo falta. Porque, como eu queria muitas demonstrações, ele poderia fazer tudo isso que ele tá fazendo, pra mim não teria valor nenhum. Ou teria um valor muito pequeno. Ah, legal. Ok, show. Da mesma maneira que também, quando ele reclama sempre de alguma coisa de dentro de casa, ele precisa também falar palavras positivas. E pra uma pessoa que tem 30 e tantos anos sem fazer isso, começar a fazer isso é um processo. Como também é um processo pra mim, não ficar chateada que ele não apareça de vez em quando, ou me critique, ou alguma coisa, sem falar algo positivo. Tudo é um processo, gente. Os relacionamentos realmente são um processo, né? Como diz uma parte do livro, o relacionamento não é um projeto necessariamente que vai ter um fim, uma solução, uma resolução e tchau, beijos. É um processo. Então eu espero que vocês tenham gostado. É muito importante ser correspondido, entender que está sendo correspondido. E quando você entende isso, os dois procuram saber a necessidade do outro também. A gente é adulto e a gente sabe aqui que o amor precisa ser correspondido, né? A gente precisa ser correspondido, mas a gente também precisa corresponder. É muito provável que você se identifique com um pouquinho de todas. Claro, né? Você vai ganhar um presente e você não vai dizer esse presente não. Como você também não vai, né? A pessoa vai dizer, oh, eu te amo, você vai dizer, cala sua boca! Também não vai. Assim como também, você não quer que a pessoa fique conversando com você, jogando videogame, e você, eita, vai pra atenção, a pessoa fala, rasquinga, Todo mundo se identifica um pouco com as linguagens, mas tem uma que você se encaixa mais. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, curte, dá o like, se inscreve, aquela parte da humilhação. Se você gostou, se inscreve. Se não gostou, inscreve mesmo assim, porque não custa nada, o negócio que é de graça. Beijo, até a próxima, tchau.